ânsia, por Maria, a irmã do menino. Desceu até chegar a uma espécie de piscina natural, onde a princesa real se banhava. Não se sabe o nome dessa princesa. Ela, avistando a cestinha com o menino, recolheu-o, e logo percebeu que era uma criança judia. Aparece a irmã de Moisés que, no texto original, é chamada Alma, palavra que significa moça, donzela, moça virgem, que pergunta à princesa se não gostaria que fosse buscar uma ama de leite judia, e ela concorda. A criança foi levada pela ama e devolvida ao filho do faraó algum tempo depois. O menino foi criado no Egito e, por certo, teve a educação própria de um príncipe. Quando estava em idade adulta, exercendo um alto cargo no estado egípcio, ao passar por uma rua, viu o feitor que tratava com crueldade um trabalhador hebreu. Revoltado, Moisés atacou o egípcio e o matou, enterrando seu corpo na areia. Por causa desse incidente, foi obrigado a fugir do Egito, dirigindo-se à terra de Madiã, onde se casou com a filha de um sacerdote, ora chamado Jetro, ora Raguel. O nome desta moça era Séfora. Moisés teve com Séfora um filho, que se chamou Guessum, palavra que significa estrangeiro ou estrangeirinho. Estava Moisés entre os madianitas, vivendo uma vida tranquila e descuidada, quando, ao pastorear as ovelhas de seu sogro, algo chamou sua atenção. Sobre um monte, o Horebe, também chamado Sinai, havia uma forte claridade, como se ali houvesse uma fogueira. Moisés, curioso, aproximou-se e notou que uma sarça pegava fogo, mas não se consumia. Esse é o primeiro fato estranho na vida de Moisés. Neste lugar, vai se manifestar o próprio Yahvé, embora no original se use o termo Malak Yahweh, que significa anjo de Yahweh. A primeira pergunta que se pode fazer aqui é: como é possível um fogo queimando sem consumir? Não seria este um milagre? A resposta é não. O fogo que arde sem consumir poderia ser apenas luz, já que ali estava um espírito de grande elevação. Moisés, entretanto, fica interessado em saber o porquê de a sarça arder sem se consumir. Se achega mais e escuta uma voz que lhe pareceu sair de dentro do fogo e que lhe dizia: não te aproximes. Descalça as tuas sandálias, porque o lugar onde te encontras é santo. E Yahvé acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Neste momento, Moisés, amedrontado, esconde o rosto. Yahvé continua falando: vi muito bem a aflição de meu povo no Egito, tenho escutado o clamor deles por causa de sua servidão. Eu desci para arrancá-los do poder dos egípcios e fazê-los subir a uma terra boa e espaçosa, uma terra que emane leite e mel. É claro que, para as religiões tradicionais, estamos frente a um milagre, se entendermos por milagre o fato sobrenatural de alguém falar com Deus. Em primeiro lugar, não se pode afirmar, em nome da razão e do bom senso, que Yahvé seja Deus, no sentido mais amplo desta palavra. Prova-o, as aversas passagens do Velho Testamento em que o Deus de Moisés tem comportamentos inteiramente absurdos e irracionais, indignos de um Deus e muito semelhantes ao comportamento dos deuses antropomórficos das antigas mitologias. Assim, preferimos acreditar que o espírito do Sinai é o protetor do povo de Israel, e não a divindade. Há também aqueles que acreditam que Jesus Cristo seja a encarnação de Yahvé, afirmação que também pomos em dúvida. Em segundo lugar, temos o fenômeno da conversa entre Yahvé e Moisés. Aqui também não há coisa alguma de sobrenatural ou milagrosa. Trata-se de um fenômeno espírita chamado de voz direta, que pode ser realizado por espíritos, mesmo não muito evoluídos, e tem acontecido inúmeras vezes, ao longo da história do espiritismo experimental. Na continuidade desta conversa, Yahvé revela a Moisés que ele possui uma tarefa a realizar: tirar o povo de Israel das terras do Egito, para levá-lo à terra prometida. Moisés, em um primeiro momento,
Não deseja deixar o conforto da família em Madian e se aventurar no Egito e, para não ir, alega que não teria condições para uma tarefa de tal monta. Lawe argumenta que não haveria maiores problemas para Moisés no Egito, uma vez que ele estaria junto a seu enviado. Afirma ainda que, depois de ter tirado o povo do Egito, ele, Lawe, gostaria de ser adorado naquele monte. Moisés questiona o espírito do Sinai, ao chegar ao Egito, em nome de quem deverei falar aos israelitas. Com esta pergunta, ele deseja saber o nome do espírito que ali se encontra. A resposta é: sou o que sou. E acrescenta: assim dirás aos israelitas: eu sou me enviou a vós. É desta forma verbal que derivaram as duas palavras com as quais o Deus de Israel é conhecido, Lawe e Jeová. Moisés, porém, ainda se mostra com pouca vontade de colaborar. Entretanto, Lawe não quer abrir mão de seu concurso e, por isso, apresenta dois sinais. Em primeiro lugar, manda que Moisés atire seu cajado no chão e ele imediatamente se transforma em uma serpente. E, em segundo lugar, ordena a Moisés que coloque a mão sob o manto, na altura do peito. Ele o faz, tendo a mão coberta por lepra. Em continuidade, a serpente volta a ser o cajado e a mão doente fica curada. Aqui, temos dois milagres clássicos, praticados pelo próprio Deus. Em ambos os casos, porém, a sugestão hipnótica pode servir de explicação, ou seja, sob a ação magnetizante do espírito, Moisés viu o que não aconteceu, a vara virar cobra e a mão sadia tornar-se doente. Isso poderia ser feito por qualquer hipnotizador habilidoso. Aqui se pode fazer uma observação. Mais à frente, Moisés, ante a corte do faraó, também atirará sua vara no chão e ela se converterá em cobra. Temos o mesmo fato, mas não a mesma explicação. O segundo caso é muito conhecido pelos encantadores de serpentes do Oriente. Consiste o truque em se tomar uma serpente e comprimir-lhe, com o polegar, um lugar logo depois da cabeça para que o réptil assuma uma postura rígida que tenha a duração de alguns segundos. Assim, o que Moisés portava na presença do faraó não era uma vara, mas uma serpente em estado cataléptico. Esta hipótese é validada pelo fato de os magos do faraó terem feito as mesmas coisas com seus próprios cajados. As 10 pragas do Egito. Estes fenômenos são considerados como sinais milagres de Deus, para que o faraó libertasse o povo de Israel de seu cativeiro. Vamos examinar cada um desses supostos milagres individualmente. Yahweh disse a Moisés: o faraó não está disposto a deixar sair o povo. Amanhã, apresenta-te ao faraó, quando ele for à margem do rio, tendo à mão o cajado que se transformou em serpente. Dirá ele: Yahweh, o Deus dos Hebreus, me mandou à tua presença para te dizer: deixa meu povo ir para que me preste culto no deserto. Assim saberás que eu sou Yahweh. Veja, eu vou golpear com este cajado que se encontra em minha mão, e as águas do rio se transformarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio se corromperá e os egípcios não poderão beber a sua água. Então, Yahweh disse a Moisés: dize a Arão que tome o teu cajado e estende tuas mãos sobre as águas do Egito, sobre sua torrente, sobre os seus canais e reservatórios, e toda a água se converterá em sangue. Haverá sangue em todos do Egito, desde as vasilhas de barro às de pedra. Primeira praga. As águas do Nilo se convertem em sangue. A primeira questão que se impõe aqui é a seguinte: as águas de um rio podem se transformar em sangue? A resposta é não. Nesse caso, teria havido uma interferência do Deus de Israel, que obrou o milagre. Também não. Busquemos, portanto, uma alternativa. Antes, porém, de buscarmos uma explicação para o fenômeno, queremos lembrar que as águas do Nilo ficaram sangrentas por 7 dias, o que significa que os egípcios, todos eles,
Passaram todo esse tempo sem beber água e muito provavelmente também os hebreus, e seria muito tempo para não se ingerir uma única gota de água. O texto diz que todas as águas do Egito converteram-se em sangue. No versículo 24, entretanto, está escrito o seguinte: os egípcios passaram a cavar o solo próximo do rio para ver se havia água potável, pois não podiam beber a água do rio. Aqui fica claro que apenas a água do rio foi contaminada e parece claro que as pessoas encontraram água e assim não morreram de sede. Em primeiro lugar, devemos admitir que a água não se converteu em sangue, mas assumiu uma coloração vermelha como sangue. Alguns estudiosos quiseram interpretar a cor da água por um limo avermelhado que o rio arrasta, sobretudo quando as cheias acontecem na Abissínia, no final do mês de junho. Iluminadas as águas do rio pelos raios do sol, elas tomam uma forte coloração sanguínea e, por esse motivo, nessas ocasiões, o fenômeno natural toma o nome de Nilo Vermelho. Os flagelados chamados Eugulena sanguínea e Hematococcus pluvialis, com suas bactérias abundantes nos altos lagos, também coloram a água de rubro. Explicando esse fenômeno, Greza Nerort, em sua obra As Pragas do Egito, diz-nos que essas bactérias possuem a propriedade de produzir grande quantidade de oxigênio durante o dia, mas à noite absorvem mais oxigênio do que produzem. Os peixes, muito sensíveis a essas variações naturais, morrem em grande quantidade. Por certo, o efeito dessas bactérias e do limo logo se espalhou pelas diversas ramificações do grande rio. As águas vermelhas do Nilo eram, portanto, um fenômeno natural, manipulado por Moisés. Tanto isto é fato que os magos egípcios conseguiram produzir artificialmente o mesmo efeito. Segunda praga. A praga das rãs. Yahweh disse a Moisés: vai ao faraó e diz a ele, deixa sair meu povo para que me preste culto no deserto. Se ele se recusar, eu vou açoitar todo o Egito com uma praga de rãs. O rio pululará de rãs, que subirão e penetrarão em seu palácio, em seu dormitório, em seu leito, nas casas de seus ministros e nos fornos de seu povo. Contra seu povo e contra seus ministros subirão as rãs. Essa praga é caracterizada por uma invasão de rãs nas casas das pessoas pobres e ricas, nas choupanas e nos palácios, entrando nas cozinhas e nas alcovas, saltando sobre as pessoas durante o sono. As rãs, nesse caso, poderiam ser de dois tipos, a rana punctata e a rana esculenta, que são muito comuns nas águas do Egito, assim como espécies menores como as pererecas, ila arbórea, e muitos tipos de sapos. A inundação do Nilo começa em finais de junho e dura 3 meses, terminando em outubro. Por esta época, as águas sobem e cobrem grandes extensões de terra, formando uma espécie de charco, que favorece a proliferação dos ovos de batráquios, que, em pouco tempo, dão origem a uma grande população de indivíduos adultos. Nesta oportunidade, uma grande quantidade de aves como ibis, cegonhas, pelicanos, grande quantidade de palmípedes, provocam uma enorme destruição entre os batráquios, isso para não se falar das serpentes e dos próprios homens, que também são predadores desses animais. Se houver uma interferência nos predadores, por morte ou afastamento metódico, a consequência seria o crescimento desordenado da espécie predada. Essa interferência Moisés e seus homens poderiam fazer muito bem. O texto do Êxodo diz que as rãs morreram, em grande quantidade. Obra de Deus? Por certo que não, mas do Bacillus anthracis que podem eliminar as rãs em um instante. Como se pode ver, até aqui, podemos apresentar hipóteses explicativas das pragas do Egito, afastando, pelo menos nesses dois casos, a ideia de milagre. Terceira praga. A praga dos piolhos. Segundo o texto bíblico, Jeová castiga os egípcios mais uma vez através de piolhos que assolam toda a terra do Egito, atingindo homens e animais.
Nota-se que o desejo da divindade era punir o faraó e não o Egito inteiro. O interessante é que Êxodo 8, versículo 18 está escrito que os magos egípcios tentaram produzir piolhos mas não puderam. A se acreditar nisto, era possível sem o concurso de Deus que viessem os piolhos e também fica claro que Moisés sabia mais de magia do que os magos, já que os magos não conseguiram fazer o que ele fez. Assim, mais uma vez não estamos frente a um milagre. Quarta praga. Os mosquitos. Disse eu a Moisés, dize a Arão para que estenda seu cajado e golpeie o pó da terra, e ele se converterá em mosquitos que tomarão toda a terra do Egito. Assim foi feito. Arão, estendendo seu cajado, golpeou o pó da terra e surgiram vários mosquitos que atacaram os homens e os animais. Todo o pó da terra se converteu em mosquitos em toda a terra do Egito. A palavra Quinim, Quinam, aparece na Bíblia apenas 3 vezes, no livro do Êxodo, Ex. 8, 12 a 15, no livro dos Salmos, Sal.cv, 31, e no livro de Isaías, Ex. 6. Nesses textos, a palavra possui 2 sentidos diversos, que passamos a estudar. A primeira interpretação lê a palavra quinim como piolho, ou outros insetos parasitas ápteros, sem asas, e semelhantes. Esta hipótese perde um tanto sua validade, porque os piolhos não eram característicos do Antigo Egito. A segunda interpretação deriva da palavra grega skenifes, que, na Vulgata, é traduzida pelo latim senifes, palavra que significa mosquito. O filósofo judeu Pilon de Alexandria descreve os senifes do Egito como mosquitos muito pequenos que, além de picar a pele das pessoas, penetram pelo nariz e pelos ouvidos, produzindo uma espécie de comichão intolerável. O historiador grego Heródoto de Alicarnasso refere-se a uma espécie de inseto, chamado Conopes, que também é capaz de molestar as pessoas e é abundante no Egito. Orígenes, por seu turno, interpreta o termo bíblico como um inseto alado, provavelmente um mosquito, cuja picada é muito dolorosa. Se a praga em questão foi de mosquitos, podemos buscar uma interpretação racional e natural para ela. Dos primeiros dias de outubro ao final de novembro, os mosquitos, sinifes, aparecem no Egito em grande quantidade. Eles são resultado das grandes inundações que se iniciam em junho e espalham pelo vale uma grande quantidade de charcos, criadouros naturais de mosquitos, inclusive o Aedes aegypti, que não tem esse nome à toa. Os mosquitos, que colocam seus ovos nas águas, chegam a viver cerca de 15 a 20 dias, e cada 3 fêmeas conseguem pôr mais de 1000 ovos. Isso nos dá uma ideia da grande quantidade de mosquitos que pode aparecer, ser criada uma situação favorável. Suas nuvens parecem brotar do solo como algo sobrenatural. Disse logo Yahweh a Moisés, levanta cedo e vai ter com o faraó. Dirás a ele assim, Yahweh manda te dizer para que deixe sair seu povo, para que lhe preste culto no deserto. Se não permitires que o povo saia, ele mandará contra o Egito, contra o faraó e seus ministros, um enxame de moscas. As casas dos egípcios se encherão de moscas, assim como o solo onde pisam. Porém, esta praga não atingirá as terras de Gozém, onde vive meu povo, para que saibas que eu, Yahweh, estou no meio da terra do Egito. Haverá uma distinção entre os egípcios e os hebreus. Amanhã se dará esse sinal. De novo, Moisés apresentou-se diante do faraó quando esse, de manhã cedo, foi ao Nilo para o banho de adoração ritual, momento em que se conseguir uma audiência com ele era bastante fácil. Vamos examinar com cuidado essa questão. Para forçar o faraó a libertar o povo, Yahweh envia contra o Egito uma nova praga. Desta vez, o animal se chama Arumbi e se encontra apenas na versão das pragas existentes nos Salmos. As vulgatas siríaca e latina não se referem exclusivamente a moscas, mas a toda classe de insetos, omnígenos.
A versão grega dos 70 chama esses insetos de Cnomenia, ou moscas de cachorro. Pilon fala de uma espécie de mosca de cachorro que existia no Egito e que morde sua vítima até sair sangue. Ao escrever isso, Pilon, por certo, estava influenciado pelo Salmo 78, versículo 45, onde se lê o seguinte: enviou contra eles um arome, que comia suas carnes. Que classe de moscas era essa? Verdadeiramente não sabemos, mas o tipo que melhor se enquadra ao contexto da quarta praga é uma mosca que se chama Stomyx calcitrans. Trata-se de um inseto que aparece no Egito no final do outono e que se denomina mosca que morde. Em climas quentes pode multiplicar-se em milhares de exemplares. Uma só pode pôr 700 ovos em 2 meses. Esse inseto nasce em meio a detritos vegetais e seus ovos podem ficar incubados entre 27 e 37 dias. Pica homens e animais, principalmente nas extremidades inferiores, e transmite o antrax cutâneo, que se encontra na pele de animais empesteados. Pode-se aqui estabelecer uma relação entre a primeira e a quarta praga. As cheias do Nilo deixavam o Egito coberto de dejetos vegetais. Formava-se, assim, um meio e uma ocasião bastante favoráveis à aparição e ao desenvolvimento desse inseto. No final de novembro, pode acontecer um novo comportamento dessas moscas e, no final de dezembro e início de janeiro, o número de moscas pode ser fantástico. Como se pode ver até agora, continuam predominando as leis naturais e fatos que Moisés, um grande sacerdote, saberia manipular muito bem. Quinta praga. A peste dos animais. Disse eu a Moisés: volta ao faraó e dizei, Yahweh, o Deus dos hebreus, manda dizer que deves deixar o povo partir para prestar-lhe culto no deserto, porque, se te recusares, a mão de Yahweh cairá sobre o gado dos egípcios, os cavalos, os asnos e os camelos. Sobre o gado maior e menor cairá gravíssima peste. Entretanto, Yahweh fará distinção entre o gado do Egito e o gado dos hebreus. A todas as coisas que pertencem a Israel, nada perecerá. Yahweh fixou um prazo, dizendo, amanhã Yahweh fará isso aqui também. A epizootia não é incomum em diversas partes do mundo e em diversas épocas. O mal da vaca louca, a doença dos frangos em nossos dias, são bons exemplos dessas pragas. Um homem mal intencionado pode contaminar todo um rebanho, desde que conheça o modo correto de fazê-lo. Repare que a divindade diz que a praga não atacará o gado dos hebreus, ou seja, o contaminador não introduzirá o agente de contaminação no gado dos israelitas. Ainda se pode imaginar que a epizootia poderia ser consequência da segunda praga, a das rãs. O gado poderia ter consumido ou levado a consumir a erva contaminada pelo antrax do corpo das milhares de rãs mortas. Note-se que a terra de Gozém foi liberada da praga das rãs, logo, ali não havia elementos de contaminação. O que se pode dizer contra a tese do milagre divino que, neste caso, ele é a pequena divindade, transformando em assoladora de rãs, moscas e insetos para dobrar a vontade do faraó, e o pior, sem consegui-lo. Assim, melhor seria aceitar a tese da presença de Moisés e seus companheiros na realização desses milagres. Sexta praga, as úlceras. Yahweh disse a Moisés e Arão: tomai um pouco de cinza de forno e que Moisés atire essa cinza para o alto e na presença do faraó, para que se espalhe por toda a terra do Egito e que se converta em todos os homens e animais, em erupções que façam brotar bolhas em toda a terra do Egito. Tomaram, pois, as cinzas de forno e se apresentaram perante o faraó. Moisés atirou esse pó para o alto e fez com que nascessem bolhas sobre a pele dos homens e dos animais. Desta vez o modus operandi do milagre fica bastante claro. Moisés atira para o ar certo pó, e é provável que outros judeus, auxiliares de Moisés, estivessem espalhando o mesmo pó por outras partes e contaminando lugares estratégicos como fontes,
ruas e praças. Moisés era um conhecedor de biologia e química, entre outras ciências naturais. Assim, não lhe seria difícil criar um agente bacteriológico e um antídoto para que seu povo, se contaminado, pudesse se curar. Não se sabe que tipo de doença acometeu os egípcios, mas as pequenas pistas dadas pelo texto poderiam nos dizer que se tratava de uma infecção manifesta de natureza cutânea. Há quem acredite que o elemento pernicioso fosse Anthrax ou Furúnculos e, se assim fosse, estaria relacionado com a praga das moscas, que criou condições propícias para que se manifestasse. Outros, talvez mais próximos da verdade, acreditam que era uma espécie de varíola muito contagiosa, que ataca homens e animais, cujos sinais aparecem nas múmias egípcias. Seus sintomas, febres e bolhas pelo corpo e intenso comichão na pele, estão de acordo com as referências bíblicas. Sétima praga. Chuva de pedras. Disse eu a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras sobre toda a terra do Egito, sobre os animais e toda a erva do campo. E Moisés estendeu o seu cajado para o céu. Yahweh enviou trovões e chuva de pedra, e desceu fogo sobre a terra. Yahweh fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Tudo que estava no campo foi atingido, homens e animais. Feriu toda a erva do campo e derrubou todas as árvores. Somente em Gêsen, onde estavam os judeus, a chuva não caiu. Deus ameaça enviar todas as pragas de uma vez. A palavra hebraica usada desta vez é magefã, que aparece apenas aqui aplicada às pragas do Egito. Esta palavra significa golpe ou castigo súbito, e relaciona-se com o verbo nangai, que quer dizer golpear. Açoitar e é utilizado para designar uma calamidade material, como se pode ver em Êxodo 7, 27, 12, 23 a 27 e em Josué 24, 5. Também aparece como uma calamidade motivada por uma guerra. Samuel 1:4, 17 e Samuel 2, 13, 17 e, por fim, como um castigo sobrenatural. Números 14, 3, XVI, 48 a 49 e 50, 25, 8 a 9 e 17, 2. As tempestades desse tipo são relativamente raras no Egito, e quando acontecem o tempo indicado para a ocorrência é o período entre janeiro e abril. Na primavera do ano de 1895, todo o Vale do Nilo foi afetado por uma dessas tempestades que causaram grandes estragos. Naquela ocasião, as pedras de granizo chegaram a atingir o tamanho de uma nação ou de uma bola de tênis. Na Bíblia, o granizo é considerado como um castigo divino. O questionamento é que esta chuva de pedras foi milagrosa ou não. A resposta é a mesma: não. Então, como foi possível a Moisés interferir no tempo? Neste caso, é bastante possível que não tenha sido Moisés o autor do fenômeno, mas o próprio Yahweh. Em O Livro dos Espíritos há uma informação sobre a existência de espíritos que, sob o comando de espíritos superiores, seriam os responsáveis pelos fenômenos climáticos. Esta ideia já se encontra na mitologia antiga, quando determinados deuses são considerados como responsáveis por alterações climáticas, ou mesmo por cataclismos como maremotos, terremotos, entre outros. Assim, nos parece bastante possível que Yahweh pudesse comandar espíritos elementais para produzir a tempestade desejada, mas sempre com respeito às leis naturais. Oitava praga. A nuvem de gafanhotos. Então, disse Yahweh a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, chamando gafanhotos para que se espalhem sobre a terra do Egito, para que devorem toda a erva da terra e tudo que sobrou do granizo. Estendeu Moisés seu cajado sobre a terra do Egito e Yahweh fez soprar sobre o país um vento do levante todo aquele dia e aquela noite. Veio a manhã e o vento do levante havia trazido os gafanhotos. E se espalharam os gafanhotos por todo o Egito. Como jamais acontecera antes,
e não aconteceria depois. A estrutura narrativa é a mesma. Yahweh pede que seu povo deixe o Egito para cultuá-lo. O faraó não se mostra disposto a fazê-lo. Então é anunciada a praga e contam-se as consequências dessa. O faraó parece fraquejar. Moisés retira a praga, mas o próprio Yahweh, estranhamente, endurece o coração do faraó. Ele não permite a saída e o ciclo prossegue. Para que se entenda melhor o alcance desta praga, seria interessante lembrar que uma invasão de gafanhotos nos países quentes do sul do Mediterrâneo causa grandes incômodos e estragos. Era tão desagradável a chegada das nuvens de gafanhotos, que esse fato era considerado como um castigo divino. Os judeus usavam 4 palavras para indicar a evolução do gafanhoto: Ganzam, Yelek, Arbe e Anzil. No texto das pragas aparece a palavra arbe para indicar o inseto adulto, com capacidade de voar e de se espalhar por uma determinada região. Os gafanhotos aparecem pouco no Egito, porém, quando chegam em nuvens, causam tremendos estragos. Normalmente, esses insetos invadem o Egito entre fevereiro e março. Admitindo-se que a intensidade da praga do Êxodo tenha sido a maior de todas, seria necessário supor uma época chuvosa, o que acontece no mês de fevereiro. O texto faz referência ao vento do levante, ou vento oriental, que em hebraico se diz Ruach Andim, e os gregos o chamam de Anemos Notus, que significa vento do sul, porque sua origem são as estepes do Sinai no sudeste do Egito, as terras da Arábia e regiões da Abissínia. A Vulgata diz que esse vento arde, queima e resseca as plantas. Diz o profeta Ezequiel: "Ela que está plantada, vingará ela. Acaso não murchará o toque do vento oriental no mesmo canteiro em que brotou?" É este vento que traz a nuvem de gafanhotos. Ao que parece, as invasões dos gafanhotos eram um fenômeno bastante conhecido e temido em Israel, principalmente pelos agricultores, que sofriam mais de perto com esses ataques. Ora, se o homem comum poderia conhecer esse fato, por que não Moisés, que era um iniciado? E, sabendo disso, não seria difícil manipular o fenômeno a seu favor. Nona praga. Caem as trevas sobre as terras do Egito. Yahweh disse a Moisés: "Estende a tua mão para o céu, para que se produzam trevas sobre o Egito tão densas que se possam apalpar." Estendeu Moisés sua mão para o céu e se produziram densas trevas, que duraram 3 dias e 3 noites. As pessoas não podiam ver umas às outras e ninguém saía de seu lugar. Entretanto, para todo o povo de Israel, houve luz nos lugares onde estavam estabelecidos. O responsável por essa escuridão é um vento impetuoso e muito quente, chamado em árabe Amsim, mas que nós conhecemos por Simum, Siroco ou Shalok. O nome Amsim quer dizer 50, nome devido ao fato de que ele sopra 50 vezes por ano, ou ainda porque é característico do Egito e do Oriente Próximo durante os 50 dias que medeiam entre a Páscoa e o dia de Pentecostes, portanto entre março e abril. Este vento tem a particularidade de arrastar consigo uma grande quantidade de areia vinda do deserto, produzindo escuridão muito semelhante à névoa que costuma cobrir os lugares lacustres e as altas montanhas. Heródoto, o grande historiador grego, nos conta que o exército do rei persa Cambises foi sepultado por uma tempestade de areia que gerou grande escuridão. Como se pode ver, estamos novamente perante um fato natural, transformado em milagre, para atender aos interesses ideológicos dos judeus do Velho Testamento. 10ª praga. A morte dos primogênitos. Esta é, por certo, a mais inaceitável de todas as pragas, pois neste caso o Deus de Israel pratica um genocídio, cujo único objetivo seria fazer o faraó, apenas o faraó, dobrar-se à sua vontade, vontade esta que o próprio Yahweh manipulou o tempo todo. Ainda há mais um agravante, a morte dos primogênitos dos animais, que de nada eram culpados. Supondo a possibilidade de ter acontecido tal coisa, ficamos com uma hipótese, a da conspiração,
segundo a qual homens de Moisés, naquela noite sangrenta, conseguiram penetrar em casa de egípcios, perpetrando seus objetivos perversos. Esta hipótese tem apoio em uma passagem, Êxodo 20, 13 a 14, na qual se diz que Deus mandara que se sacrificasse um cordeiro, e com o seu sangue pintasse nas portas das casas dos judeus um sinal, para que ele, Yahweh, pudesse identificar a casa dos judeus e não feri-la com a morte. Mas pergunta-se, como poderia Arão se confundir a ponto de necessitar de um sinal para distinguir a casa dos judeus da casa dos egípcios? Realmente, por mais boa vontade que se tenha para contexto bíblico, não há como concordar com uma ação dessas. Ficamos por aqui, lembrando aos leitores que muitos estudiosos racionalistas do texto bíblico preferem acreditar que as 10 pragas do Egito não possuem um sentido histórico, devendo ser uma alegoria ou mesmo uma simples invenção piedosa. A passagem do Mar Vermelho. Depois da calamidade que matou os primogênitos do Egito, segundo o texto bíblico, o faraó, vencido, decide permitir que os israelitas deixem o local. Vamos estudar este caso, em detalhes, acompanhando o texto bíblico. Quando o faraó deixou o povo sair, o levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois achara que, diante dos combates, o povo poderia se arrepender e desejar voltar para o Egito. Ele, então, fez o povo dar a volta pelo deserto do Mar dos Juncos, e os filhos de Israel saíram bem armados do Egito. Comecemos explicando a terminologia terra dos filisteus. Trata-se de uma região mediterrânea da Palestina. É interessante lembrar que, por uma dessas ironias de que a história se acha repleta, o nome da Terra Santa será Palestina, denominação da terra onde viviam os maiores inimigos de Israel. No tempo de Moisés, os filisteus dominavam toda a Palestina. No início do Êxodo, os israelitas se viram ante 2 caminhos possíveis. O primeiro é chamado Via Maris, que partia de Mênfis, capital do Antigo Egito, passava por Pelusium, lugar da famosa derrota das forças egípcias por Cambises, rei persa, e chegava a Gaza. O segundo, que podia se entroncar com a Via Maris, passava por Pitum, Hermópolis, Serapel, Taubastum, Silo Alcantara, até o caminho dos filisteus. Esses 2 caminhos possuíam poços e lugares de descanso e guarnições de soldados. Sem dúvida, os israelitas não poderiam seguir nenhum dos 2 caminhos, tanto por causa dos soldados que o faraó havia disposto nesses locais, como também, muito provavelmente, nos planos maiores, estava a peregrinação pelo deserto para que o povo de Israel pudesse viver experiências que os transformassem, de um grupo de refugiados em um verdadeiro povo. Assim, Yahweh decide que eles terão que dar uma volta pelo sul, bordeando o caminho dos lagos por dentro da fronteira egípcia. Esse fato possui finalidades diversas. 2 delas podem ser ressaltadas: enganar o faraó e destruir-lhe as forças, e a segunda, preparar o povo, consoante o projeto divino, na experiência do deserto. Vamos ver agora o nome Mar dos Juncos, que em língua hebraica se diz Yam Suf. Era também chamado de Mar dos Canaviais. Em grego, este mar se denomina Tezeritraim Talassan, que se traduz por Mar Vermelho, e em latim, Mare Rubrum. O texto ainda nos diz que os hebreus estavam armados para combate. O que parece comprovar que os judeus no Egito não viviam em radical sistema de escravidão, privados de quaisquer direitos, pois chegavam a possuir armas em quantidade considerável. Deviam também conhecer o mínimo da atividade bélica, já que eram organizados em ordem de batalha. Moisés levava consigo os ossos de José, porque este havia feito jurar absolutamente aos filhos de Israel, dizendo, com toda certeza, Deus os visitará e, então, levai daqui meus ossos convosco. Tendo saído de Sucote, acamparam em Etam, na entrada do deserto.
Yahweh ia na frente deles, de dia em uma coluna de fumaça, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de caminharem de dia e de noite. Nunca se retirou de diante do povo, nem a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. José foi o filho de Jacó que introduziu os hebreus no Egito, provavelmente no tempo dos Ixos ou reis pastores. Com esse ato, fica bastante claro que José nunca deixou de ser judeu, apesar do excelente tratamento que lhe deram os egípcios. Os nomes geográficos Sucote e Etam não puderam ainda ser precisados. Em seguida, uma informação que nos parece milagrosa e sobrenatural. Refiro-me à presença de Yahweh de dia e de noite, como uma nuvem e uma coluna de fogo. O fato de se dizer que Yahweh marchava à frente de seu povo deve ser entendido como, estava com seu povo através do médium, Moisés, e não concretamente. Os exércitos antigos possuíam o costume de, ao acampar em planícies e desertos, manter um fogo aceso que desse bastante fumaça, a fim de servir como orientação a grande distância. Aqui, porém, se pode introduzir uma explicação espírita, segundo a qual essas colunas de fumaça e de fogo bem poderiam ser um fenômeno de efeito físico, semelhante ao fotismo que vimos na primeira experiência de Moisés no Sinai. Yahweh falou a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Piairote entre Magdol e Baal-Sefon, vós acampareis neste lugar diante ao mar. Pois o faraó há de dizer acerca dos filhos de Israel, eis que erram pelo país e o deserto os encerrou. E eu endureci o coração do faraó e serei glorificado no faraó em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Yahweh. E eles assim o fizeram. De início, Yahweh ordena ao povo que volte, a fim de acampar em Piairote, cuja localização e sentido do nome nos são desconhecidos. Alguns estudiosos dizem que este nome significa boca dos pântanos, ou seja, desembocadura dos canais. Também já foi proposto o sentido de templo de Erete, uma deusa de origem semítica. Quanto à localização, existem duas hipóteses. Na primeira, este lugar ficaria entre o Lago Menzalê e o Mar Mediterrâneo. Essa hipótese não se sustenta facilmente, porque Menzalê fica no Mediterrâneo, junto à Via Maris, que, como já vimos, foi evitada pelos hebreus. A segunda coloca este lugar entre o Lago Tinzá e os Lagos Amargos. Esta é a localização mais aceitável. Continuando o relato, o escriba nos diz que os egípcios que haviam perseguido os hebreus conseguiram cercá-los. Moisés, percebendo a situação em que se encontrava, quis passar para o deserto, pelo Sinai, por um lugar dele conhecido. Entretanto, esperou o momento ideal, quando a maré baixa permitia que o se atravessasse a pé. Vamos lembrar que os hebreus saíram na lua cheia, quando o refluxo das águas permitia uma travessa segura. Provavelmente Moisés soubesse que haveria uma conjunção astronômica excepcional, por isso fez com que os israelitas acampassem em um lugar aparentemente sem saída. As forças do Egito, ao verem isso, imprensaram os hebreus entre o mar e o deserto, de modo que não pudessem escapar neste momento. Sopra um vento oriental muito forte e se inicia a maré baixa. O vento duplica a força da maré. Segundo alguns autores, a força do vento fez com que as águas se afastassem de tal modo que os israelitas puderam atravessar para o outro lado, sem molhar os pés. Na última vigília da noite, os egípcios percebem que os israelitas haviam atravessado o braço de Maré. Em alvoroço, se lançam atrás dos perseguidos sem pensar nas consequências. Os israelitas, sob comando de Moisés, haviam feito fogo para provocar grande quantidade de fumaça, que o vento se incumbe de levar na direção dos egípcios e os envolve numa espécie de nuvem que lhes dificulta e confunde a visão. Estão dentro do braço vadeável de mar. As rodas de seus carros prendem-se na lama e os cavalos não podem continuar.
O mar começa a crescer com grande rapidez e os soldados percebem que não podem mais avançar ou recuar. As águas os arrastam com violência. O texto diz que formaram-se duas muralhas com a água à direita e à esquerda dos egípcios, mas isso deve ser tomado como uma força de expressão, uma hipérbole, própria dos textos literários deste tipo. Terminando os comentários sobre esta passagem, seria interessante lembrar aqui uma história egípcia muito antiga. A narrativa se passa na 18ª dinastia, mais ou menos 1550 anos antes de Jesus Cristo, embora os egiptólogos a considerem mais antiga ainda. Esta história foi contada ao rei Khufu, Quéops, por Baiufirra, tendo acontecido no tempo do pai do faraó. É a prova dos poderes notáveis que possuía o sacerdote do Antigo Egito, chamado Tchati-Ainhaqui. Vamos, então, conhecer esta narrativa. Conta-se que, certo dia, o faraó Senefru estava muito triste, desanimado, desinteressado de caçadas, danças, espetáculos de saltimbancos e outras atividades que serviam para quebrar o ócio dos poderosos. Ele, então, procurou os magos de sua corte, esperando que encontrassem um modo de lhe devolver alegria ao seu coração. Entretanto, eles nada puderam fazer neste sentido. O faraó, então, deu ordens para que trouxessem à sua presença o sacerdote e escritor chamado Tchati-Ainhaqui, e a ordem do rei foi cumprida sem demora. Assim que o sacerdote chegou, o faraó lhes disse: Meu irmão, recorri aos nobres de minha corte, procurando um meio pelo qual eu pudesse alegrar o meu coração, mas eles não puderam me ajudar em nada. Meu senhor, alegria voltará ao seu coração quando Vossa Majestade velejar de um lado para outro e contemplar os belos bosques em torno do lago, suas belas margens e os lindos campos, e, então, seu coração sentir-se-á feliz. Em seguida, o sacerdote pediu permissão a Senefru para organizar o passeio terapêutico e trazer 20 remos de ébano, incrustados de ouro, 20 virgens tendo belos penteados, lindas formas e pernas bem torneadas e 20 redes para que vestissem em lugar dos trajes comuns. As virgens deveriam remar e cantar para o faraó. O soberano concordou com todas essas exigências e, quando tudo ficou pronto, tomou lugar no barco, enquanto as moças remavam de um lado para outro, cantando belas canções de amor. O rei as contemplava e, pouco a pouco, o coração dele se livrou das antigas mágoas. Aconteceu, porém, que uma das jovens que estavam remando, ficou presa pelos cabelos de um de seus ornamentos, feito de turquesa, caiu na água e afundou. Por isso, ela parou de remar e, em solidariedade, todas as outras também pararam. O rei, então, perguntou a elas: Por que pararam de remar? Paramos porque a nossa líder parou. Por que você parou de remar? Perguntou o rei à jovem que perdera a joia. Perdi um adereço que caiu no fundo do rio. Não se preocupe. Volte a remar que eu trarei de volta a sua joia. Naquele mesmo dia, o faraó mandou que viesse à sua presença o sacerdote Tchatcha, e assim que o sábio chegou, ele lhe falou: Meu irmão, agi de acordo com as tuas palavras e meu coração encheu-se de alegria quando vi as jovens remando. Mas um ornamento, feito de turquesa, que pertencia à líder das donzelas, caiu no rio. Por causa disto ela ficou silenciosa e parou de remar, e com ela, todas as outras. E o que desejas, senhor? Gostaria de ter o adereço da jovem de volta. O sacerdote pediu para ser levado até o lugar onde caíra o precioso objeto. Ele disse algumas palavras mágicas, Ekal, e as águas se afastaram tanto que se podia ver o fundo do rio. Então, o sacerdote passou a procurar o adereço e o encontrou dentro de um caco de louça. O objeto foi entregue à sua dona. O sacerdote voltou a dizer palavras mágicas e as águas voltaram a ser como eram. O faraó, muito satisfeito, deu um banquete para comemorar o acontecimento e cumulou de bens o sacerdote.
Comentando este fato, escreveu Alice Budge. Tal é a história do poder possuído por um grande mago, do tempo do rei Khufu, Quéops, que reinou no começo da quarta dinastia, cerca de 3800 a.C. A cópia da história que possuímos é mais antiga do que a época em que viveu Moisés e, assim sendo, não há possibilidade de ser uma versão deturpada do milagre das águas do Mar Vermelho, fazendo dois muros, um à direita e outro à esquerda. Por outro lado, o milagre de Moisés pode, muito bem, ter alguma relação com o de Tatianyanque. O episódio do maná e das codornizes. E levantaram suas tendas de Elim e entraram no deserto de Sim, que se encontra entre Elim e o Sinai, os filhos de Israel, toda a comunidade, no dia 15 do segundo mês depois de haverem saído das terras do Egito. Toda a comunidade dos filhos de Israel murmurava contra Moisés e Arão no deserto. Diziam-lhes os filhos de Israel: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé nas terras do Egito, quando estávamos sentados juntos à panela de carne e comíamos pão com fartura. Certamente nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Três coisas são importantes neste capítulo: as codornizes, o maná e a introdução do sábado como dia religioso, que deve ser guardado por todos os israelitas. Naturalmente, vamos nos ocupar, aqui, apenas dos dois primeiros. Em primeiro lugar, vamos explicar o dado geográfico do deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai, no 15º dia do segundo mês. Não se pode afirmar com total certeza algo de definitivo sobre esse deserto. Entretanto, é bem provável que se trate de uma grande extensão arenosa chamada em nossos dias de Debete al-Hamlah. A referência aos 15 dias deve ser compreendida não como metade de um mês, mas um mês inteiro. A expressão morrer pelas mãos de Yahvé tem o sentido de morrer de morte natural. Levanta-se então uma acusação contra Moisés e seu irmão. Eles teriam tirado os hebreus das terras do Egito, onde havia fartura, para que morressem de fome no deserto. Essa frase nos indica o fato de que as provisões trazidas do Egito haviam acabado. A situação fica tensa e Yahvé decide interferir. Yahvé disse a Moisés: veja que eu vou fazer chover pão do céu para o povo, sairá o povo e colherá a porção de cada um, a fim de que eu ponha à prova, para ver se anda, o povo, ou não, segundo a minha lei. Mas, no sexto dia, prepararão o que colherem e serão 2 tantos do que colherem a cada dia. Então, Moisés e Arão disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: à tarde, sabereis que foi Yahvé que vos fez sair da terra do Egito e, pela manhã, vereis a glória de Yahvé, porque Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, o que somos para que murmureis contra nós? E Moisés disse: Yahvé vos dará, nesta tarde, carne para comer e, pela manhã, pão com fartura, pois ouviu as vossas murmurações contra ele. Porque nós, o que somos? Não são contra nós as vossas queixas, e sim contra Yahvé. As coisas, de fato, aconteceram como Yahvé dissera. À tarde, na hora do crepúsculo, as codornizes cobriram o acampamento. Pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do local. Quando evaporou a camada de orvalho, apareceu no solo uma coisa miúda e granulada, fina como geada sobre a terra. Vendo aquilo, o povo perguntou: Mano, o que é isso? Disse-lhe Moisés: este é o pão que Yahvé vos manda para o vosso alimento. Cada um colhe dele o necessário apenas para comer, um gomo por pessoa. Cada um tomará segundo o número de pessoas que se encontrem em sua tenda. Várias são as explicações dadas sobre as aves que serviram de alimento aos judeus. A grande maioria dos eruditos, porém, aceita que as aves eram codornizes, cujo nome científico é Crex pratensis. Essa codorniz é uma pequena galinácea voadora que no outono viaja da Europa para a África e, no inverno, regressa às suas origens. Esse tipo de ave não costuma voar muito rápido e nem muito alto.
Quando estão muito cansadas por causa de um longo voo, pousam e, então, podem ser facilmente capturadas. As aves citadas pelo livro do Êxodo provavelmente atravessam o Mar Vermelho. Como se pode ver, embora Yahweh tenha dito que mandaria carne para os filhos de Israel, isso, de fato, não aconteceu, uma vez que a migração de aves deve ser vista como um fenômeno natural. Vejamos agora o maná. A palavra maná em hebraico se chama adak, um termo coletivo que significa pó, partícula de alguma coisa. Também costuma ser chamado de MHSP, que tem o sentido de desincrustado. Por fim, ainda é reconhecido pelo nome de KFR, que significa pomada branca. Nesse caso, é comparado com o fruto do cilantro, Coriandrum sativum, uma planta da família das umbelíferas, que cresce no Egito e na Palestina, cujas sementes possuem a fórmula de glóbulos elipsoidais, do tamanho de um grão de pimenta e de cor branco acinzentada. Tem um cheiro muito bom quando está seca e costuma ser usada como condimentos ou especiarias. Em outros textos, número 2, 8, o maná é comparado com o bidélio, ou seja, uma goma resinosa, transparente, parecida com a cera e de cor amarela, odor suave e sabor amargo. Procede de um terebinto que existe na Arábia, muito apreciado por sua fragrância e qualidade. Os gregos o chamavam bidela. O maná do Êxodo costuma cair até hoje na região do Sinai. É esse um produto resinoso que, durante os meses de junho e julho, é destilado pela Tamarix manifera, uma tamareira que os árabes chamam de tariam. A palmeira exala esta substância através da ação de um inseto, cujo nome técnico é Triburtina manipara. As cochonilhas fêmeas secretam uma espécie de charupe, que se transforma em bolas e cai no solo à noite, de tal modo que parecem ter caído da tamareira. Às 9 da manhã, vêm as formigas e limpam o lugar. Os beduínos vão antes das formigas para recolhê-los. Trata-se, segundo Flávio Josefo, de uma substância muito doce que serve para se fazer tortas e pastéis. Os antigos escritores, como Ambrósio, já conheciam o maná. Fatos maravilhosos executados pelo profeta Elias. Elias foi um dos maiores profetas bíblicos. Nascido, provavelmente, em Tisbete da Galileia, por isso, era chamado de o Tesbita. Viveu e atuou no tempo do rei Acabe e da rainha Jezebel. Travou grandes e constantes lutas contra os dois soberanos. Quando Acabe, induzido por Jezebel, tentou introduzir divindades estranhas em Israel. O livro de Reis conta sobre ele o seguinte: Elias, o Tesbita, de Tebi-em-Galade, disse a Acabe, pela vida de Yahweh, o Deus de Israel, a quem servo, não haverá, nestes anos, nem orvalho, nem chuva, a não ser quando eu ordenar. Nessa primeira fala, Elias diz com clareza que possui poder sobre os elementos da natureza e que estes vão obedecê-lo. Entretanto, quem pode estar falando é o próprio Yahweh, que, como vimos quando tratamos de Moisés, pode ter ingerência na atividade dos espíritos que atuam no clima. Em seguida, o profeta, seguindo as ordens de Yahweh, vai viver junto à torrente do rio Carite. Comia o pão e a carne que lhe traziam os corvos, enviados por Yahweh. Como devemos entender isso? Que corvos eram esses? Onde conseguiam pão e carne para alimentar o profeta? Pode-se tratar de uma fábula ou de um mito, ou ainda, de uma alegoria. Não seria de todo descartável imaginar que esses corvos pudessem ser espíritos, na forma dessas aves, que Yahweh enviava a seu profeta. Em razão de não haver chuva, a torrente do rio secou. Então Yahweh voltou a falar com Elias e ordenou-lhe que fosse a Serapta, uma cidade que pertencia a Sidônia, e ali fixasse moradia. Yahweh diz a Elias que ele ordenará uma viúva para alimentar o seu enviado. Ao chegar ao portão da cidade de Serapta, viu a viúva apanhando lenha. Aproxima-se dela e lhe pede um vaso de água para beber. Quando a mulher já ia buscar a água, Elias gritou para ela:
Traze-me um pedaço de pão. Não tenho pão cozido. Tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite em uma jarra. Estou juntando uns gravetos. Vou preparar esses restos para mim e meu filho. Nós comeremos e depois esperaremos pela morte. Disse a mulher chorosa.